Nosso Senhor Jesus, estamos caminhando para o final do ano e hoje nós temos um tema diferente, mais ou menos diferente. Hoje nós vamos ter o tema de cosmovisão reformada, cosmovisão cristã e fazer esse contraponto com o feminismo. E nada melhor do que trazer uma mulher para falar, né? Eu havia pensado em trazer essa temática, né? E eu acho que vai ser bem legal e certamente Deus vai nos abençoar numa temática tão atual, né? E Deus vai poder nos falar ao coração. Vamos orar. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome porque o Senhor nos ensina em todas as circunstâncias. Agradecemos ao Senhor por estarmos aqui como povo do Senhor, ouvindo a Tua palavra. É ela quem nos instrui. Quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor use a Stephanie com graça nesta manhã. Ó Deus Santo, que nós possamos meditar na Tua palavra e, ó Deus, pensar e refletir em tema tão importante para a Tua igreja nos tempos atuais. E que o Senhor possa derramar graça sobre toda a Tua igreja nesta manhã. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Só que eu vou abaixar aqui, né? Nem o salto resolveu. Mas faz parte. Bom dia. Continuando a saga de temas desafiadores, vamos falar um pouquinho sobre feminismo, tentar entender o que de fato é esse movimento, o que ele representa e qual a relação que ele tem ou não com a Bíblia, né? Então, a minha proposta hoje é falar o que é o feminismo de verdade. Será que é o que a gente acha que é? Será que suas lutas, reivindicações, métodos são bíblicos? É possível ser cristã e feminista? O que Deus tem a dizer sobre as mulheres? E onde a gente encontra a solução? Essa é a nossa proposta e nosso desafio hoje. Não está indo. Por aí? Ah. Não. Bom, não consegui. Foi? Obrigada. Então, eu quero começar do mesmo jeito que eu comecei a outra aula, falando que não é por grosseria, mas a nossa opinião não importa muito, sabe? Não importa o que eu penso, não importa o que vocês pensam, o que importa é o que a Bíblia diz. E se a gente está pensando diferente, a gente precisa pedir direcionamento de Deus para a gente se enquadrar naquilo que Ele nos garante. E apesar de serem temas desafiadores que a gente tem estudado aqui, são temas sobre os quais a Bíblia fala. E enquanto a Bíblia fala, a gente segue, né? Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e ela precisa sempre ser esse norte. O que a gente vai crer, o que a gente vai pensar, o que a gente vai falar, como a gente vai agir, isso precisa necessariamente estar direcionado pelo que a Escritura diz. A Bíblia é viva e ela fala com a gente hoje. Bom, como fiz da última vez, eu coloquei alguns versículos, é claro que não são todos que falam sobre o tema, mas eu coloquei alguns versículos em que a gente pode pensar essa temática. Então, Gênesis 1, 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, tanto homens quanto mulheres. Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus traz a temática de filhos, e isso é importante ser lembrado. Hoje em dia a gente tem pensado um pouco diferente sobre o assunto, né? A gente não tem visto a maternidade, a paternidade da mesma forma que ela era vista há um tempo atrás. Eu pulei, não. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Aqui a gente tem que entender o que é ser auxiliadora e o que é uma auxiliadora idônea. Isso também tem sido revisitado por tantas pessoas e modificado um pouco a visão disso e deturpado a visão, deturpado o que é ser o cabeça, deturpado o que é ser auxiliadora, ser submissa, e a gente muitas vezes se prende a essa deturpação em vez de tentar entender o que a Bíblia de fato quis dizer quando colocou esses termos, né? Eu estou apanhando por isso aqui. Tito 2, de 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui é um pouco da solução que eu vou trazer lá no final, de uma melhor opção para lidar com esses problemas. Mas aqui a gente já tem a responsabilidade que nós temos de agir para ensinar como que deve ser feito e com um final muito sério, né? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso é muito sério. A gente não tem o direito de difamar a palavra de Deus. Provérbios 12, 4. Obrigada. Facilita muito a minha vida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Será que temos sido mulheres virtuosas? Será que temos buscado isso e mais? Será que temos almejado sermos essas mulheres? E o que significa ser uma mulher virtuosa, né? 1 Pedro 3, 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha a responsabilidade que a gente tem dentro de casa, né? Olha quão sério é o proceder como a Bíblia manda. Se a gente procede como a Bíblia manda, Deus pode sim usar isso como um instrumento nas mãos dele para converter o coração dos nossos maridos. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui eu sublinhei só a mulher como parte mais frágil. A gente muitas vezes não quer ser vista como a parte mais frágil. Isso parece ser ruim, mas não é. Isso quer dizer que podemos ter alguém que proteja a gente, cuide da gente de um jeito diferente. Mas tem mais partes nesses versículos que mexem muito com a gente, né? Então, o marido tem que participar, tem que viver a vida comum do lar. E isso é tão sério dele proteger a gente dessa forma, porque caso ele faça diferente, as orações deles podem ser interrompidas. Provérbios 14:1 e Provérbios 9:10. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A gente muitas vezes vive uma guerra no casamento querendo culpar o outro de tudo, né? Aqui a gente tem visto que o nosso proceder tem um peso muito grande. A mulher sábia edifica a sua casa. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Tá, a mulher sábia edifica a casa, mas o que é a sabedoria então? É o temor do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria. Colossenses 3:18 e Efésios 5:22 a 24. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Essa palavra submissão mexe com a gente, né? É difícil falar isso se a gente não tiver uma certeza do que essa palavra significa. Salmo 128:3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, tendo filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa.
a gente tem negligenciado isso também, né? Como eu comentei lá no início, a gente tem negligenciado a maternidade, a gente tem postergado cada vez mais isso, deixa para depois que eu tiver já realizado tudo que eu quero realizar na minha vida. E se é para ter filho, está tudo muito difícil. Vamos ter um e olhe lá. Provérbios 31, de 10 a 31. Esse é o texto mais famoso quando a gente fala de mulher, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. Sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Aqui a gente vê já que a mulher trabalha. Então, essa ideia de que a Bíblia traz uma mulher que necessariamente tem que ser só dona de casa, não é bem assim. Mas a gente vai falar sobre isso lá. Isso não é motivo para a gente negligenciar a nossa casa. Temos prioridades e papéis diferentes. Tá, então a gente deve ser feminista? Hoje em dia, dizer que não somos feministas é quase como dizer que odiamos as mulheres. Mas será que conhecemos o que o feminismo é de fato? Será que as pautas por ele defendidas no decorrer de qualquer uma de suas ondas é o que as escrituras ensinam? Hoje, conversando com qualquer pessoa, infelizmente, dentro ou fora da igreja, se a gente não se põe como uma mulher feminista, isso já traz um olhar diferente. De se você não é feminista, então você é machista, você odeia os homens, você quer que as mulheres sejam oprimidas para sempre. E não é bem assim. A gente tem como ser feminina, tem como ser bíblica diante disso tudo e buscar solucionar os problemas que o feminismo diz solucionar por meio da escritura de um jeito correto. Mas eu não sei se todo mundo aqui conhece um pouco a história do feminismo. Muitas vezes a gente não estuda isso, né? Então eu vou comentar, a gente tem 3 principais ondas. Eu vou comentar um pouquinho sobre o que são essas ondas. Mas antes, se a gente pega textos de muitas feministas, a gente tem algumas conquistas, algumas coisas que elas acreditam que conquistaram por nós. Então, primeiro, direito ao divórcio, mas isso não foi uma conquista feminista, né? A Bíblia já trata sobre divórcio, só que a Bíblia trata sobre divórcio direcionando quando pode ou não acontecer e não como uma regra, uma concessão por causa da dureza do nosso coração. Divórcio nunca vai ser uma conquista, é algo triste, é algo que machuca, algo que dói. Mas em Mateus 19, 3 a 9, a gente já tem um diálogo sobre divórcio. Sobre não casar, as feministas muitas vezes trazem a ideia de não casar como uma visão de um casamento como opressor. Principalmente com essa ideia deturpada de que a mulher ela é submissa da forma errada, né? Com a ideia errada do que é isso. De que o homem vai ali mandar e fazer acontecer, fazer gato e sapato da gente. E muitas vezes, eu vou falar mais para frente, a gente busca desculpas para não casar, da mesma forma como a gente busca desculpas para não ter filhos. Mas sobre o casamento, em Mateus 19, 11 e 12, a gente tem explicando que não é todo mundo que vai casar mesmo. Existem eunucos. Isso não é um dom dado para todas as pessoas.
E muitas vezes a gente negligencia esse ensino bíblico também. Casamento é bom, é bênção de Deus. A Bíblia mostra a relação no casamento como a relação de Cristo e a igreja. E a gente consegue aprender e ensinar muito por meio do casamento, inclusive com o objetivo certo do casamento, que é a santificação. Então, isso é ótimo, mas não é para todo mundo. A Bíblia explica que muitos não irão casar. Aborto. Eita, que é um tema mais polêmico ainda. Mas a gente tem muitos textos na Bíblia, eu coloquei vários exemplos. Depois eu vou pedir para disponibilizar os slides, quem quiser conferir os textos, que a gente não vai ter tempo de abrir um por um. Mas aborto é triste, isso é morte. E a gente vê muitas vezes a galera batendo no peito, né? Pelo privilégio que é ter o direito de abortar, porque são minhas regras, o corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Não é bem assim. Primeiro porque num casamento o corpo não é seu, é do seu marido. Assim como o corpo do seu marido não é dele, é seu. Isso a Bíblia já traz pra gente. E segundo porque a gente tem uma criança ali. Direito a trabalhar. Aqui eu trouxe mais textos mostrando que a gente tem sim direito a trabalhar. A questão é quando a gente olha isso com uma visão errada e acaba endeusando, idolatrando a ideia de trabalhar fora de casa. A gente tem textos mostrando que algumas mulheres ajudavam o ministério de Jesus financeiramente também. A gente tem o caso de Provérbios da mulher virtuosa, que eu comentei, que também trabalhava, e tantos outros textos que eu coloquei aqui, que mostram pra gente que esse não é um direito, uma conquista feminista. A gente já tinha, e a gente tem que perceber que muitas vezes o não trabalhar fora é uma forma que em alguns momentos funciona de proteção do homem com a gente. Porque o trabalho fora de casa é difícil, é uma outra situação. Eu não estou falando que trabalhar dentro de casa não é difícil, tá? A gente tem, sim, muitas demandas dentro de casa, mas a gente muitas vezes tem aberto mão de cuidar do nosso lar e de servir aos nossos em prol de mostrar que somos capazes de trabalhar fora. Aqui a gente não está vendo questão de capacidade. Aqui não é porque eu dou conta ou não dou conta. Aqui é questão de prioridades. Direito a ter bens, dinheiro. Bom, se algumas mulheres ajudavam financeiramente o ministério de Jesus, é porque essas mulheres tinham dinheiro de alguma forma. Dinheiro a gente pode ter. Isso não é ruim em si. O amor ao dinheiro que é o problema. E essa visão também num casamento muito separado, de que cada um tem suas coisas. Mas ter dinheiro, ter bens, não é um problema em si. Combate à violência, principalmente quando trata de violência doméstica, né? A gente vê como uma pauta feminista a luta contra a violência doméstica. E a gente também tem meios bíblicos para lutar contra isso, que não necessariamente é essa independência da mulher em relação ao seu marido, tá? Se a gente se dispôs a estar num casamento, a gente não é mais independente. E a gente tem que levar isso muito a sério. Bom, nenhum desses pontos foi de fato uma conquista feminista, mas são pontos sobre os quais muitas alegam estar lutando e se alegram, né? Eu coloquei só alguns, porque senão ia demorar muito, mas vamos tentar entender então o que foi o feminismo. Isso, obrigada. São 3 ondas, a gente tem visto algumas pessoas cogitarem a ideia de que a gente está entrando numa 4ª onda, mas são 3 ondas que são explicadas. A primeira onda foi no final do século XIX, eram as chamadas sufragistas. Então, é a ideia de que quero voto, né? Quero ter direito a votar. E conquistamos. Será que não foi uma concessão? A gente precisa ter exatamente as mesmas coisas que o homem precisa para votar? A gente tem que se alistar? O homem, se ele não se alistar, ele não pode votar. Ele tem um problema muito sério, né, com isso. Será que a gente precisa de tudo que eles precisam? Mas, enfim, o ponto é, vamos entender o movimento, né? As sufragistas, um dos principais nomes é Emily Parker Hurt, e ela, primeira coisa, ela tinha servas.
Vaz, mulheres que trabalhavam para ela, porque ela queria focar no ativismo político, mas, bom, as coisas dela precisavam funcionar, então ela precisava de alguém que cuidasse disso enquanto ela estava no ativismo político. Ela criou o grupo Sociedade Nacional de Mulheres Sufragistas, em que era necessário haver filiação partidária a partidos de esquerda para participar. Então, se eu quero participar, eu necessariamente precisava ser vinculada, né, filiada a um partido político. Ela depois criou o grupo Women's Friendship League, que ela fundou com seu marido em casa, e ela se autodeterminava socialista e radical. Ela já se dizia radical ali no início, porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que o feminismo foi se radicalizando depois. Mas, bom, ele de sua origem já é pautado nisso. Ela tinha 5 filhas, todas elas participavam do movimento das sufragistas, mas esse movimento, ele depredava na hora das manifestações, e uma das filhas dela ficou muito indignada com isso. Chegou na mãe e falou: mãe, eu repudio essa ideia de ato de vandalismo e violência. Eu acho que a gente pode lutar em prol disso tudo sem estar fazendo tanta bagunça. E aí a mãe virou para a filha e falou: então você está expulsa do grupo, porque a gente não quer ninguém aqui com ideias próprias, a gente quer alguém que siga a nossa cartilha. Na segunda onda, a gente tem as feministas no início de meados dos anos 50 até lá para os anos 90. Aí o foco era mais sexualidade, mercado de trabalho, gênero e família. O nome famoso desse é Firestone. O livro dela, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, ele trata muito sobre a relação entre o feminismo e o marxismo, mas o nome mais famoso talvez seja Simone de Beauvoir. A gente teve até ela caindo na prova do Enem um tempo atrás. A principal obra dela é O Segundo Sexo. Ela era mulher de Jean-Paul Sartre. Ela era envolvida com pedofilia, tá? Muitas vezes a gente não sabe dessa parte da história, né? Ela era professora, mas teve seu registro para lecionar cassado por conta dessa pedofilia, por conta de denúncias feitas por alunos e alunas. E ela escreveu, assinando uma petição ao parlamento francês, pedindo a descriminalização do sexo consensual com pessoas abaixo de 15 anos de idade. E ela tem a famosa frase: não se nasce mulher, torna-se mulher. Ainda na segunda onda, a gente tem Lord e Rich, que traziam a ideia de que heterossexualidade não existe, que foi algo criado para perpetuar a opressão das mulheres e o poder masculino sobre elas. Existe uma rejeição à feminilidade como meio para ser livre. Quem quiser entender um pouco mais sobre esse ponto, eu coloquei o nome das obras que tratam sobre isso, e a ideia de que a maternidade é opressão. Terceira onda, início da década de 90, mesmas pautas da segunda onda, mas um pouco mais radical, porque teve influência do movimento punk. A ideia de igualdade de gênero e liberdade da mulher. É aquela famosa máxima, né, de que o gênero é uma construção social. Aqui, a ideia é desconstruir um pouco o termo prostituição, né? Inclusive, elas têm uma marcha famosa com palavrão, se auto-intitulando aquele palavrão como algo a se vangloriar, né? E isso eram pontos que eram criticados nas ondas anteriores, tá? A primeira e a segunda onda feminista, eles eram contra essa ideia de prostituição, justamente por essa imagem de objetificar a mulher, mas na terceira onda, elas abraçaram isso para elas. E a discussão de serem feminismos e não feminismo, né? A gente escuta muito isso hoje também. Não existe um feminismo, existem muitos feminismos. Bom, a ideia de existirem muitos feminismos é porque começou a ter racha entre eles no movimento feminista. As mulheres negras começaram a dizer que elas estavam sendo oprimidas pelas mulheres brancas, então dividiu o movimento feminista branco, o movimento feminista negro. Começou um feminismo mais liberal, um feminismo radical, e o transfeminismo apareceu nessa época também. E a ideia de ideologia de gênero e redefinição de conceitos, né? A gente precisa
redefinir conceitos. Isso é uma verdade, a linguagem conta muito. Então, a forma como a gente fala, os conceitos que a gente tem de determinados termos, eles ditam muita coisa. Então, a ideia é a gente mudar esses conceitos. Bom, e por que a gente tem a premissa aqui de mostrar inconsistência entre feminismo e Bíblia? Primeiro, por essa vinculação, mas não só por ela, entre o marxismo e o feminismo, a gente tem uma contestação moral religiosa. É a ideia de que a gente tem que tomar cuidado para a religião não influenciar a nossa luta em prol das mulheres. Então, a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido. Primeiro é isso, não é todos os homens, é ao seu próprio marido, mas no Senhor. E a gente traz uma mudança de conceito para falar que a proposta é que a gente seja bicho do nosso marido, sabe? Que a gente só obedeça a ele do jeito que ele mandar, a gente está ali prestando continência para ele. E a ideia de que a moral não é exatamente única, né? Existem morais diferentes, verdades diferentes. Então, uma contestação moral religiosa. Segundo ponto, não entender que homens e mulheres são ontologicamente semelhantes. Mas a gente ser ontologicamente semelhantes, como eu coloquei lá no início, a Bíblia traz que nós dois, homens e mulheres, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós dois pertencemos a isso. Nós dois estamos envolvidos nisso. Fomos criados assim. Isso não exclui o fato de termos papéis diferentes. Nós cremos num Deus que é um único Deus, mas ele subsiste em 3 pessoas. Nenhum é maior do que o outro, mas eles têm funções e papéis diferentes, inclusive quando a gente pensa na nossa conversão. Então, a gente precisa entender isso. Quem veio à Terra morrer por nós foi Jesus, não foi Deus Pai, não foi o Espírito Santo. Cada um tem o seu papel, e a proposta com relação a homens e mulheres é a mesma ideia. Nós também temos papéis e funções diferentes, mesmo sendo ontologicamente semelhantes. A ideia de que casamento é algo opressor, porque a gente depende dos homens, principalmente financeiramente. A gente vê uma proposta em que a gente precisa lutar por essa independência financeira, seja recebendo mais do que o marido no emprego fora, ou seja, não precisando pedir permissão para comprar alguma coisa, né? Eu não quero ter que pedir para o meu marido para eu precisar comprar uma calcinha. A ideia de que a gente precisa ter essa independência, a gente precisa estar cada um, beleza, estamos juntos, temos a nossa família, a nossa vida, mas cada um é responsável por si. Isso é tão sério que, quando a gente estuda um pouco mais a fundo sobre casamento, que a Bíblia fala sobre isso, a gente vê, como eu coloquei o versículo ali em cima de propósito, que a gente ser submissa a um homem que é o cabeça, como Cristo mandou, é um trabalho muito mais simples. Ele só foi não prejudicado, mas dificultado por conta do pecado do nosso coração. É justamente o nosso pecado que faz com que a gente crie essa guerra dentro de casa. E o papel do homem dentro do lar, ele é muito mais sério do que o nosso nesse aspecto, porque ele é o responsável por nos ensinar, por ser o nosso líder, seja inclusive espiritual. Então, o nosso pecado é pecado nosso, a gente vai responder por isso, mas tem certa influência da presença ou não de uma liderança religiosa dentro de casa. Então, Deus vai cobrar isso dos nossos maridos. E como o versículo que eu coloquei, se eles não tratarem a gente como parte mais frágil, cuidando da gente como Deus mandou, é possível que as orações deles não sejam ouvidas, sejam interrompidas. A gente não tem texto bíblico que fala sobre a gente, mulher, não seguindo nosso marido como a Bíblia manda, Deus não vai ouvir as nossas orações. A gente serve a um Deus que inclina os ouvidos para ouvir as orações de pecadores miseráveis como nós. E quando se trata do marido, isso tem um peso grande. E eu vou colocar lá na frente, mas uma das
propostas de buscar a solução para esses problemas é justamente a gente ter um UPH forte que ensine isso aos homens, famílias fortes que ensinam isso aos filhos, pais fortes que mostrem isso para os filhos, tanto homens quanto mulheres, e uma SAF forte que faça o que o texto bíblico também diz, de ensinar as mulheres mais novas a serem boas donas de casa, a amarem os maridos, né? Aqui eu coloquei a sugestão... não, ainda não terminou não, desculpa. Certa repulsa pela maternidade, né? A gente tem muitas desculpas para não ter filho. Ai, dá muito trabalho. A maioria é egoísta, né? Acho que todas. Dá muito trabalho, e dá mesmo, gente. O Benjamin está gritando ali no fundo. Dá muito trabalho, é verdade. Mas tudo que vale a pena dá trabalho. Ou então, é difícil criar filhos hoje, né? A gente tem um mundo mau, ruim. Antes era fácil criar filhos. O mundo é mau. O mundo sempre foi. O mundo é caído. Precisa de Cristo, precisa de redenção. E por meio da família a gente consegue buscar influenciar um pouco isso, né? Ter filho é caro. É mesmo. Mas será que a gente está focando sempre no dinheiro, perguntando para o dinheiro se a gente deve ou não ter filhos? Ou será que a gente está querendo dar a eles muito mais do que eles de fato precisam? Gente, eu achava que era brincadeira, mas lá em casa a gente compra um presente Benjamin. Ele quer o saco plástico que veio no presente. Ele não quer o presente caro, não. Ele quer estar com a gente do lado brincando com ele. Muito mais do que pegar aquele brinquedo que a gente achou que ele ia amar. Então, talvez a gente consiga, dando menos, levar a sério o que é a maternidade. Atrapalha o meu desempenho profissional. É difícil, né? Porque mulher, como engravida, a gente tem licença maternidade, aí a gente fica muito tempo fora do trabalho, é mais difícil conseguir. Vixe, eu tenho tanta coisa para conquistar no mercado de trabalho antes de ter filho. Só que até eu conquistar isso, eu já estou com 35, estou com 37, vai ficando mais difícil ter muitos filhos, né? Então, será que o nosso foco deve ser esse desempenho profissional? Será que a gente não pode lutar por desempenho profissional sendo mãe? Eu tenho uma amiga que ela decidiu engravidar na faculdade de medicina. Ela teve 2 filhos na faculdade de medicina. E ela fez acontecer, porque a prioridade dela era diferente. Estraga meu corpo. Estraga. Mas e aí? O pecado estraga muito mais. Por que a gente está tão preocupada assim com o nosso corpo? Dói. Eu tive muita complicação no parto, doeu muito. Ainda tenho dor por conta disso. O Benjamin já está quase 8 meses. Mas por que a gente está tão preocupado com a nossa dor física? Gente, ele está dormindo nada. Ele acorda de manhã, eu estou acabada, ele sorri para mim. Vai tudo embora. A dor vai embora, o cansaço vai embora, porque aquilo paga. Se a gente olhar para a maternidade do jeito certo. A responsabilidade fica toda com a mulher. Meu marido não faz nada. É tudo problema meu. Então, primeiro, a gente está escolhendo o marido certo? Será que a gente está sabendo olhar isso? Será que a gente está sabendo exigir dos nossos maridos o que a Bíblia exige? Será que a gente está sendo auxiliador o suficiente para mostrar isso para ele? Será que a gente tem uma igreja forte, uma UPH forte, que está apresentando isso para ele, mostrando como que ele tem que lidar então? Será que a gente está andando com casais cristãos maduros que podem um pouco ajudar? Mas é verdade, como eu disse, existem funções diferentes. Tem coisa que só a mulher vai poder fazer. Amamentar no peito é só a gente, não tem jeito. Parir é só a gente, não tem jeito. Carregar na barriga, sentir dor, é a gente, não tem jeito. Será que a gente está cobrando a coisa certa do nosso marido e da forma certa também? Porque não adianta chegar em casa esbravejando, gritando, porque isso não resolve nada. A palavra mansa afasta o furor, né? Aborto, meu corpo, minhas regras. Eu quero ter o direito de matar meu filho. Por quê? Porque eu estou afim, não está na hora de ter ele. Isso entra método contraceptivo. Eu não estou falando que a gente tem que ter 300 milhões de filhos, não é isso, necessariamente. Nem todos terão muitos filhos. Mas a gente tem que tomar cuidado se a gente está escolhendo um método contraceptivo, primeiro, pelo motivo certo, e segundo, que não tenha risco de ter um aborto ali, porque isso é muito sério.
Existem abortos ocultos, abortos que a gente acaba fazendo sem saber. Será que a gente está escolhendo do jeito certo? Será que a gente está pesquisando o que a gente está colocando no nosso corpo? A gente está com medo de estragar nosso corpo porque a gente não quer ter filho. Mas a gente está estragando nosso corpo, estragando inclusive nossa libido, se entupindo de um monte de hormônio aí. Promiscuidade e responsabilidade sexual. Essa ideia de sexo só depois do casamento, meu Deus do céu, isso dá o que falar. Apesar da igreja não tratar muitas vezes da forma correta. Sexo não é errado. Sexo é um presente que Deus dá para o casamento. É um presente de casamento que Deus dá. A gente tem que entender que o que foge disso é promiscuidade e responsabilidade sexual. Direito a me vestir como eu quiser. Eu posso sair aí, sem problema, porque o pecado está no outro que está me olhando, não é em mim. Mas ser pedra de tropeço é algo sério. Sem contar que nossos corpos são templo do Espírito Santo. Como que a gente trata esse corpo, templo do Espírito Santo? E ideologia de gênero, que tem sido também uma busca feminista bem forte, principalmente quando o transfeminismo surgiu, né? Eu coloquei uma sugestão de leitura. O livro é O Feminismo Evangélico, do Wayne Grudem. Ele trata muitos temas interessantes e ele traz embasamento bíblico para isso. O que a igreja tem a ver com isso? Uma vez descobrimos, é o livro da Peirce, Verdade Absoluta, ela que falou isso. Uma vez descobrimos uma dinâmica perturbadora. As igrejas estavam libertando os homens da responsabilidade de ser líderes religiosos. Eles estavam colocando a religião e a moralidade no domínio da mulher, algo macio e confortante, e não tônico e exigente. Charles Elias Norton, de Harvard, expressou a ideia da maioria daquela época quando reclamou da flacidez intelectual. Ele a chamou de efemização da religião. A gente tem tirado dos nossos maridos, dos nossos líderes, dos homens em geral, o papel deles. E aí depois a gente está reclamando que a gente assume tudo, né? Mas a gente não está exigindo deles que eles sejam líderes. Que na igreja a gente tenha pastores que, de fato, preguem a palavra de Deus. Que sejam firmes, que estejam ali, que estudem a palavra, que orem. A gente não tem levado isso a sério. Não só pastores, presbíteros também. Será que a gente conhece os nossos presbíteros? Será que a gente tem se dedicado a orar e dedicar na hora de uma eleição para presbítero e diácono? Será que eu tenho liberdade de chegar num presbítero da igreja e questionar ele alguma coisa, pedir ajuda, perguntar alguma coisa? A gente precisa fazer isso. Eles estão aqui para isso, porque Deus chamou eles para isso. Foi Deus quem chamou. Qual o problema disso? Da gente deixar tudo... Aqui é o exemplo da igreja, né? Mas isso vale para casa, a gente que sai assumindo tudo, e deixando nosso marido ali só sentado assistindo televisão. Depois eu reclamo que ele não me ajuda com a louça, mas eu quero assumir tudo porque ele não faz do meu jeito. Não fica do jeito que eu quero. Não vai ficar mesmo não, gente. Faz parte. Isso vale também na rua, no nosso trabalho. Qual o problema disso? A gente está tirando dos homens a responsabilidade deles de serem homens. Serem homens. Homem tem que ser homem. Homem tem responsabilidade de homem. Se a gente continuar assumindo a nossa responsabilidade de mulher e a responsabilidade deles de homem, a gente não vai dar conta mesmo, não. A gente não foi criado para isso. Isso acontece quanto a ser líder religioso, mas acontece quanto a ser protetor, quanto a ser provedor, e etc. Mas mais importante, não é questão de capacidade, é questão de papéis. É questão de papéis. Não é porque eu não consigo ser uma boa profissional. É porque minha prioridade é outra. Não é porque eu não consigo ser alguém que entende bastante sobre Bíblia. Gente, teologia é para mulher, sim.
A gente tem que estudar a Bíblia, sim. A gente tem que conhecer quem Deus é e quem nós somos nele. Isso não é questão de capacidade, é questão de papéis. Deus chamou os homens para ele. Por quê? Porque ele é Deus. Deus é Deus. A gente muitas vezes quer tentar mudar isso, né? Quer tentar colocar do nosso jeito. Mas Deus é Deus. Então, será que a gente deve largar o que a gente já tem? Uma historiadora comentou uma vez algo que me chamou muita atenção, falando sobre feminismo. Ela disse que toda vez que a gente vai ver conquistas, sei lá, um país entrou em guerra contra o outro para conseguir mais território. Ele protege o que ele tem e tenta conseguir mais. A gente tem largado o que a gente já tem para tentar conquistar o que os homens têm. Bom, o mesmo livro fala assim: as feministas exortaram as mulheres a abandonar a casca vazia da casa e fazer valer seus direitos no cenário público, onde o verdadeiro trabalho era feito e poderiam recuperar um pouco de respeito. A gente reclama que nossos maridos não dão valor ao trabalho que a gente tem em casa, que ele reclama quando a louça não está lavada, quando a casa não está limpa do jeito certo, quando isso, mas a gente muitas vezes tem essa visão de que trabalho de casa não é trabalho. Quantas vezes a gente está conversando com alguém que é só dona de casa e fala: eu sou só dona de casa. Ah, trabalho não. Ah, é isso. A gente menospreza a casca vazia da casa. Que responsabilidade a gente tem em casa? Gente, se a nossa casa não estiver num ambiente harmonioso, se a gente não acordar, se arrumar para o nosso marido mesmo, para ele ver que a gente está ali, que a gente, sabe, se dedica por amor a ele, a gente nem sempre faz as coisas com primor. Será que quando a gente pensa na arrumação da nossa casa, a gente pensa que a gente está fazendo porque tem que ser feito, ou a gente faz para a glória de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando você está lavando roupa, eu vou usar exemplo de roupa porque eu odeio lavar roupa. Vocês estão lavando roupa, vocês já pararam para pensar que vocês estão lavando roupa para a glória de Deus? Como para o Senhor? Que tem que ser bem feito porque Deus é glorificado naquela roupa lavada? Em cuidar dos seus? Lembra Provérbios 31? Ela cuidava dos seus. Ela cuidava, ela se preocupava com a vestimenta deles. Eles não passarem frio. Mas tudo bem, se a gente está saindo de casa e se preocupando só lá fora, quem cuidaria das crianças? Daí veio a ideia de contracepção, de aborto, de exigência de creches estatais, de ver a maternidade e o trabalho doméstico como monótono, um peso, um problema. A gente tem essa ideia, né, de que, gente, lavar a louça em casa é a mesma coisa. Você lava a louça, você lava o banheiro, você limpa a casa e daqui a pouco tem que fazer a mesma coisa, porque já está cheio de pó de novo. Mas no trabalho não é mais ou menos assim também, não? Eu sou professora, eu entro na sala, o conteúdo muda, mas eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou passar o conteúdo para eles. Ah, pode ser que num dia tenha atividade no livro, outro dia tem uma dinâmica. Estou fazendo a mesma coisa. Você trabalha com processo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai sentar, o processo muda, mas a atividade é a mesma. Por que a gente só vê o trabalho de casa como esse peso, esse problema, esse tem que fazer, né? E aí, um texto da Simone de Beauvoir que é tenso. Ela é um nome muito forte, né? Provavelmente todo mundo já ouviu falar dela. Ela tem um texto que diz: nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa e cuidar dos filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha, precisamente porque, se a tiverem, muitas mulheres escolheriam isso. A proposta, a imagem que a gente tem deturpada do feminismo é de que o feminismo está lutando para as mulheres fazerem o que elas quiserem. Bom, é uma feminista famosa falando que a gente não devia ter o direito de escolher não trabalhar fora se a gente não quiser. E a questão da violência doméstica, então? O assunto é muito sério, muito sério. Se qualquer um aqui conhece alguém que sofre com isso, denuncia. Isso é sério, gente. Tá? Violência doméstica é caso de polícia, a gente não pode passar a mão na cabeça,
E, sendo cristãos, a gente denuncia e trata na igreja também, tá? E se a mulher que está passando por isso, ela precisa ser cuidada. Vai atrás de psicólogo, isso é muito sério. Mas, primeiro, por que só a violência doméstica contra mulheres deve ser combatida? A gente tem poucos casos, será, de homens que sofrem violência doméstica? Inclusive, quando a gente pensa bem maior, né, não só violência física, mas todo tipo de violência. A gente vê muito propaganda, inclusive na televisão, né, de denuncia violência contra a mulher, lutando contra a violência contra a mulher. E a violência contra o homem? E é até mais triste, porque é vergonhoso para o homem falar que sofre violência da mulher, né? Por que a gente não pode falar sobre isso? Teve um TCC na Universidade Federal da Paraíba, que a ideia do TCC é: os casos de homens em situação de violência doméstica no Brasil têm crescido expressivamente com o decorrer do tempo. Entretanto, o seu enfrentamento não toma as mesmas proporções. Eu não estou falando que a gente tem que deixar de cuidar das mulheres que sofrem com isso. A gente entende que, normalmente, os homens são mais fortes fisicamente, então isso é sério, mas por que não cuidar das duas coisas? Manifeste-se contra, ajude, denuncie. Precisamos nos importar, precisamos amar, precisamos lutar contra, precisamos ensinar, mas o fato de existir contra um não diminui a existência contra o outro. A gente precisa agir em todos os âmbitos. Então, onde eu encontro a solução para preconceito, inconsistência, injustiça? Se o feminismo não resolveu meus problemas, onde eu vou buscar solução? Porque o problema existe, isso é fato. Bom, apesar de nem tudo que é visto hoje como machismo, preconceito e injustiça ser de verdade, porque isso é outro ponto, a gente muitas vezes vê qualquer brincadeira como preconceito, como racismo, como misoginia, como o que for, e nem sempre é. Mas isso, inclusive, dificulta a gente a lutar contra quando é de verdade. Mas, de fato, o pecado existe. E todos esses problemas existem. Todos. E muito, ainda muito. Mas, dentre vários pecados, existe, sim, tudo isso, inclusive injustiça. Mas a solução não é abraçar a luta feminista. A solução é a Bíblia. É Cristo. É a cruz. A gente deve sim lutar contra a violência doméstica, contra a injustiça, contra preconceito, mas a gente tem o meio certo de fazer isso. A gente deve estudar primeiro quem Deus é. A gente muitas vezes não pensa nisso, né? Para lutar contra tudo isso, que são pecados, a gente tem que entender quem Deus é, porque Ele é o nosso parâmetro. Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, Ele é o parâmetro. Nós temos que estudar quem nós somos em Deus. Nós temos que entender e buscar e estudar qual tipo de marido a gente deve buscar. Qual tipo de esposa a gente deve ser. Porque é verdade, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente vai casar. Mas será que a gente está tomando cuidado em que tipo de esposa a gente vai ser? Qual relação com o trabalho a Bíblia nos garante? A Bíblia fala sobre isso. Estudo. Qual a relação com o estudo que a Bíblia nos diz? Nossa relação com a igreja. Será que a gente está envolvido o suficiente? Nossa relação com a família. Será que a gente tem sido mães, esposas, pais, maridos, filhos que glorificam a Deus no seu proceder dentro de casa? Devemos lutar segundo a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia nos diz o que fazer, como fazer. A gente só não leu para saber como é. E a gente está buscando solução em outros lugares, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, sem estudar a fundo o que a gente está abraçando, né? E para qualquer problema, para qualquer pecado, para qualquer injustiça, para qualquer preconceito, a solução é Cristo. A solução é Cristo.
É Deus quem nos apresenta valor em Cristo. É Deus quem nos explica que fomos criadas à imagem dele. É Deus quem diz que precisamos ser cuidadas. É Deus quem diz que precisamos ser amadas. É Deus quem diz que precisamos ser protegidas. A solução nunca foi e nunca será o feminismo. A solução sempre será buscar refúgio e significado nos pés da cruz de Cristo. Mas tá, falei. E na prática, o que isso quer dizer? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Orar. Gente, isso vai estar na lista sempre, de qualquer aula aqui. A Bíblia nos manda orar. E a Bíblia nos manda orar sem cessar. A Bíblia está aqui para ser lida. É a palavra de Deus escrita, preservada por tantos anos para a gente. E está à nossa disposição aqui, fácil. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Não entendeu alguma parte? Pede ajuda. De novo, a gente tem irmãos mais maduros na fé, a gente tem presbíteros, a gente tem pastores. Pergunta, pede ajuda. Tem algo que está parecendo muito complicado? Vamos atrás das pessoas que Deus chamou para nos ensinar isso. Entender que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e que fomos criados para glorificá-lo, homens e mulheres, e devemos nos preocupar e cuidar de ambos. Inclusive, no breve catecismo que a gente adota, a gente tem, a primeira pergunta como qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A gente tem que entender que somos imagem e semelhança de Deus e que fazemos tudo para a glória dele. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Entender que Cristo é a nossa esperança. Vamos parar de buscar a esperança naquilo que nunca vai preencher esse espaço. A nossa esperança está em Cristo, na redenção que só Ele traz, na salvação que só Ele nos dá, no retorno dEle e viver em novos céus e nova terra sem pecado, tudo redimido. A gente tem ansiado isso de verdade? A gente tem buscado isso como nossa esperança mesmo? Trazer a memória que pode nos dar esperança. Será que a gente tem lutado por isso? Falar, nossa, o que eu mais quero é que Jesus volte, porque Ele vai redimir tudo. Tudo. O pecado não vai estar mais aqui, a gente vai estar livre da presença do pecado e de tudo que ele carrega junto. Injustiça, preconceito, misoginia, tudo isso. E lutar contra o nosso pecado. Somos pecadores e a Bíblia fala muito sobre a gente olhar para a gente, Em vez de olhar para a trave no olho do seu irmão, em vez de olhar o cisco que está no olho do seu irmão, olhar na trave que está no nosso olho. A gente tem lutado contra isso, contra o nosso pecado, mas entenda, a gente só luta contra pecado se a gente entende que é pecado. E a gente só sabe o que é pecado se a gente estuda a Bíblia. Que mais? Sermos esposas como as Escrituras dizem. Para isso eu preciso saber o que as Escrituras dizem, entender os termos que ela traz, deixando e auxiliando o nosso marido a serem como as Escrituras mandam, assumindo o papel dele, em vez de só reclamar que ele não faz. Para as solteiras, buscar homens assim e buscar ser assim. Termos uma SAF que cumpre Tito 2, de 3 a 5, de ensinar as mulheres mais novas, tudo que foi falado. Termos um PH forte, seguindo todos os ensinos que a Bíblia dá aos homens com a seriedade devida. Famílias bíblicas, em que cada um sabe seu papel, como marido, mulher, pai, mãe, membro da igreja, filho, enfim. Envolvimento com a igreja local. Amarmos e cuidarmos uns dos outros. A Bíblia trata a importância da gente olhar para o outro como superior a nós mesmos, Mas a gente tem feito isso? Ou a gente quer sair sempre por cima, E a busca e engajamento por termos lideranças fortes. Isso é tão sério que a gente precisa entender
que a imagem, por exemplo, de um pai que cumpre seu papel, ela traz um impacto no filho, homem, mas traz um impacto gigantesco na filha, na mulher. Olhando para ele, ela vai saber o que ela tem que exigir e ela não vai aceitar menos do que aquilo. Ela sabe o que ela tem que olhar. E ela se sente protegida e cuidada. Muitas vezes a gente escuta a galera falando que não vai casar agora porque quer casar quando o homem puder dar para ela tudo que o pai dela deu. Pensando em questões materiais, né? Uma casa e tal, esquecendo que os pais passaram muito tempo para construir aquilo. Mas essa frase é verdadeira se a gente pensar no que o pai cristão de verdade ensina para ela. Eu só vou casar quando eu olhar pro dito cujo e imaginar nele, ver nele uma luta por ser aquilo que Deus mandou ele ser. Por quê? Porque eu aprendi com testemunho, eu vi meu pai sendo assim. Eu vivi isso dentro de casa. Minha mãe era bem cuidada, minha mãe era protegida, então eu vou olhar isso e eu vou exigir isso. Bom, não sei se vai dar tempo de ler, essa declaração de Danvers, ele comenta um pouquinho. Ai, não vou conseguir clicar aqui. Me empresta o livro, pastor, por favor? Dos Fundamentos Bíblicos para a Masculinidade, do Gruden. Eu vou passar só uns trechinhos, eu não vou ler todo. Muito obrigada, pastor. Tem esse livro, mas eu vou pedir para passarem os slides. Tem um link onde vocês conseguem encontrar também. E aqui nessa declaração ele fala sobre propósitos, sobre justificativas, mas eu quero citar algumas afirmações que ele traz, justamente lidando com essa questão de homem e mulher que a gente precisa lembrar. Então, baseados em nosso entendimento das instruções bíblicas, afirmamos o seguinte: tanto Adão como Eva foram criados à imagem de Deus, iguais perante ele como pessoas, mas distintos em sua masculinidade e feminilidade. A distinção entre os papéis masculinos e femininos é ordenada por Deus como parte da ordem criada e devem encontrar eco no coração de cada ser humano. A liderança de Adão no matrimônio foi estabelecida por Deus antes da queda, não foi resultante do pecado. A queda introduziu distorções nas relações entre homens e mulheres. Lugar de liderança amorosa, vem o marido tirano. Estou resumindo, tá? Na igreja, o pecado fez com que homens fossem atrás de amores mundanos, ou por ser pomposo, ser líder, né? Em vez de lembrar que isso traz um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Deus vai cobrar, gente. Deus vai cobrar das nossas lideranças. O Antigo Testamento e o Novo manifestam valor e dignidade para homens e mulheres em Cristo. A redenção em Cristo tem por propósito remover distorções introduzidas pela maldição do pecado, tanto na família, quanto na igreja, em tudo na vida. Tanto homens quanto mulheres traz esse sentimento sincero de um chamado ao ministério. Isso tem que ser pautado da forma correta. Homens e mulheres são importantes, sim, na igreja. Tá? Precisamos de homens e mulheres engajados no trabalho da igreja. Sempre, sempre. Mas Deus chamou de formas diferentes. Com metade da população do mundo fora do alcance da evangelização nativa, com inúmeras outras pessoas perdidas dentro daquelas sociedades que já ouviram o evangelho, com as tensões e misérias da enfermidade, desnutrição, desabrigados, analfabetismo, ignorância, senilidade, vícios, crimes, encarceramento, neuroses e solidão, nenhum homem ou mulher que sente uma paixão divina de tornar conhecida sua graça em palavra e obras não tem que viver sem cumprir um ministério para a glória de Deus e o bem desse mundo perdido. Então, primeiro, a gente tem que lutar para mostrar o evangelho, para ensinar o evangelho, para pregar o evangelho a todos, independente, mas a gente faz isso tanto com palavras, mas agindo, vivendo isso, sendo cristãos de verdade. E a negligência, o abandono desses princípios levará a consequência cada vez mais destrutiva em nossas famílias, igrejas e na cultura em geral. É isso. Vamos orar? Deus,
Obrigada porque, apesar de estarmos estudando temas tão desafiadores, o Senhor nos dá instrução. O Senhor não deixou a gente, Deus, abandonado, sem saber o que pensar, sem direcionamento. O Senhor nos deu sua palavra. E a gente aqui tem o privilégio, Deus, de ter essa palavra de forma tão fácil, às nossas mãos. Nos perdoa por não nos dedicarmos a estudá-la como deveríamos. Nos perdoe porque a gente muitas vezes não lida com ela como deveríamos. A gente tenta impor ao Senhor aquilo que a gente quer, em vez de humildemente estarmos aos teus pés pedindo que o Senhor nos ensine, porque o Senhor é Deus. Nós somos manchados pelo pecado e por mais que, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, a gente ter sido redimido e salvo, a gente ainda vive com a presença do pecado e é uma luta constante, Pai. Deus, eu te peço que aquilo que foi falado aqui, que de fato provém de Ti, que faça abrir os nossos corações, que nos ensine, que nos mude e que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém.